A Bíblia é o único livro que a gente lê na presença e junto do autor. Então você, de casa, você pode tomar a sua Bíblia, abri-la no Salmo 25, 12. O Salmo 25, 12 nos diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir? Não, no caminho que deve escolher. Como como tomar as decisões certas na nossa vida? Esse é o tema dessa devocional e por esse texto somos desafiados a entender essa realidade na nossa vida. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a nossa primeira briga com Deus foi para ter o direito de escolher, não é verdade? Não foi lá atrás quando a gente queria comer aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, saber o que era certo, o que era errado, enganados ali pela serpente para ser como Deus? Então, hoje nós temos que colher o ônus disso. Mas é claro que Deus, Ele não quer se esconder ou nem quer esconder a sua vontade, os teus desígnios de nós. Deus, Ele quer nos mostrar os seus caminhos. E aqui o que nós aprendemos é exatamente isso. É o nosso temor ali pela comunhão, pela busca, pela dedicação ao Senhor que nos fará entender qual é o caminho que Ele quer que a gente siga. Que com certeza, na confiança, vamos saber que Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar para tomar a decisão correta é pensar que nós estamos no caminho. E para a gente saber qual é o caminho que a gente deve escolher, é saber que nós temos que remover todos os obstáculos que nos levam a esse caminho. E os obstáculos que aqui eu me refiro são esses pecados que às vezes estão no nosso coração. Precisamos limpar o nosso coração. Quantas vezes o nosso coração está ali tomado, adornado pelo orgulho, pela altivez, pela empáfia? Quantas vezes nós pensamos que conseguimos resolver os nossos problemas e deixamos Deus de lado? Deus só serve para resolver alguns problemas. Tá vendo? Se a gente pensa assim, o nosso coração ele está tomado, o caminho está obstruído. Como que nós vamos conhecer qual é o caminho da vontade do Senhor, sendo que Ele já se coloca em uma barreira para as nossas próprias vidas? Precisamos colocar as nossas questões, as nossas escolhas a um nível de neutralidade diante de Deus. O que é estar nesse nível de neutralidade? É quando eu escolho colocar aquela decisão e eu tiro o peso da minha própria vontade, ainda que eu tenha que sujeitar a vontade de Deus, mesmo que me contrarie. Então nós precisamos pensar que, para tomarmos a decisão correta, nosso coração tem que estar limpo, nossa mente tem que estar tranquila. Por quê? Nós vamos precisar de exercer a paciência. Deus, você já sabe, Ele tem 3 respostas para nos dar: o sim, o não ou o espera. Desses, talvez, o espera é aquele que mais nos confronta. Por quê? Nós vamos confrontar o ponto de neutralidade ali das nossas decisões, não é mesmo? Então você, como eu, nós precisamos ter paciência. Eu ouvi uma vez que o cumprimento de toda promessa passa pelo teste do tempo. Então, você tem uma promessa, Deus te prometeu, certamente você vai ter que passar pelo teste do tempo. E aqui fala diretamente da paciência. Agora, o outro ponto é estar alertas para as pressões. Primeiro, é aquela pressão externa. Quantas pessoas nos questionam sobre essa espera, sobre essa paciência, já nos movendo? Olha, você tem que agir, você tem que ser proativo, a palavra do momento, você tem que ser ali ousado, arrojado. Sim, claro, mas obedecendo sempre à voz de Deus. Mas para isso, nós temos que aliviar essa pressão externa, saber lidar com ela. Bem como também, nesse terceiro ponto, saber lidar com a pressão interna. Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas com medo de perder oportunidades? Eu aprendo na palavra de Deus quando lá em Provérbios 28, 13 nos ensina o seguinte: que o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do perverso, ela transborda maldades. Ou seja,
toda promessa de Deus vai se cumprir. Então, logo nós precisamos de ter tempo para poder decidir. Então, essa pressão interna nos leva a essas precipitações. E isso é contrário à vontade de Deus, porque a nossa relação com Deus é uma relação de confiança. Se o seu filho, por exemplo, tem 17 anos, te pede para dirigir o seu carro, você não vai deixar, obviamente, mas ele precisa esperar. Mas você sabe qual que é o melhor tempo. Você sabe como liberar o carro para ele. Para isso ele vai ter que fazer 18 anos, se habilitar, vai estar ali para você entregar a chave do carro para ele. Não é assim? Deus também faz conosco. Tem coisas que nós queremos como crianças, coisas talvez de adultos, que Deus vai falar assim, não, agora não. Então essa pressão interna e essa urgência do mundo, essa pressão do mundo vai nos trazer essa ansiedade. E isso é completamente ruim na hora de tomar uma decisão. O quarto ponto que eu enumero aqui é a persistência em oração. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, nos ensina algo importante. Porque você vai bater e você vai encontrar, você vai procurar e vai achar. As portas que você está ali, elas serão abertas para você. Ali o Senhor Jesus está nos falando da importância da persistência da oração, quando Ele ensina que se um filho pedir ao pai pão, o pai vai dar pedra? Então, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita, então persista em oração. Agora, voltando à paciência, não é porque você fez a oração uma vez, duas vezes, você vai deixar de lado, Deus não ouviu. Não, Deus ouviu, mas muitas vezes pode estar acontecendo uma guerra, você pode estar passando por esse processo de maturação e até de dependência a Deus, e aí o quinto ponto é descansar em Deus. Diante das decisões que precisamos tomar, diante dos conflitos que temos que resolver na nossa vida, conflitos pessoais, na verdade, nós temos que pensar que as decisões, elas têm que ser tomadas de cabeça fria e coração quente. Normalmente a gente faz o contrário, não é verdade? Cabeça quente e coração frio. Então, descansar nas promessas de Deus é saber que se Ele falou, vai cumprir. Se Ele falou, vai cumprir. Tanto é que quando vem uma profecia para nós, o que nós somos orientados? Nós vamos julgar o caráter do profeta, a fama do profeta, o currículo do profeta? Não, nós vamos julgar a profecia. Se essa é uma profecia trazida de Deus para você, confirmada na sua palavra, certamente ela vai se cumprir. Agora, se for uma profetada, aí você vai ter problema, porque você vai descansar, você vai esperar na palavra de um homem. E muitas vezes é a persistência na oração que nos conduz nesse caminho da entrega. Porque aqui nós aprendemos que a paz do Senhor, lá em Efésios 3,15, nos diz que a paz do Senhor, Colossenses 3,15, a paz do Senhor nos será o árbitro em nossos corações. Ou seja, precisamos ter essa paz. Por isso que esse é o sexto ponto também, de esperar, de ter essa paz para poder decidir. Aí eu te pergunto, hoje, qual a decisão que você precisa de tomar? Você está precisando de tomar uma decisão sobre o seu casamento? Talvez algumas pressões virão para que essa decisão se apresente para você como uma forma mais fácil, a lei do menor esforço. Mas faça esse teste, livre-se da pressão interna, da externa, coloque sua vontade num ponto de neutralidade, continue orando, procure saber qual é a promessa de Deus para a sua vida quando Ele nos diz que Ele odeia, por exemplo, o divórcio. Vai namorar? Ah, que legal, a decisão é sua, por uma emoção. Mas olhe as placas, conheça a pessoa, veja o que essa pessoa está mostrando para você com o seu comportamento. É importante casarmos ou namorarmos com aqueles que são os nossos amigos, não é assim? Porque aí a gente tem a oportunidade de conhecer e ver essas placas para que a gente tome a decisão certa. Um trabalho, você precisa também colocar diante do Senhor. Então, para a gente tomar essas decisões corretas, é simplesmente usar e abusar do temor ao Senhor. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher.
Então, nas suas escolhas, faça aí valer o seu temor diante de Deus. Temer não é ter medo de Deus. Temer é ter medo de ferir a santidade de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe e eu quero orar por você. Deus, nós estamos aqui agora, Deus, nesse momento de reflexão, momento devocional, rápido. Mas, Pai, as dúvidas, as incertezas da vida, os medos, muitas vezes nos pressionam para tomarmos decisões erradas, equivocadas e às vezes até acertadas. Mas, ó Deus, não querendo errar, querendo cumprir a vontade do Senhor, o pedido é esse. Ajuda-nos a tomar as decisões certas para esse dia, no tempo correto, no tempo do Senhor. Faça-nos conhecer, ó Deus, o seu tempo. Faça-nos conhecer, ó Deus, a tua vontade, porque o que nós queremos é simplesmente alegrar o teu coração, fazer o Senhor sorrir. E por isso, Deus, nesse dia, eu quero abençoar todos aqueles que nos assistem, todos aqueles amados, queridos irmãos, preciosos, que agora oram comigo, diante das suas questões, que eles se utilizem também do temor ao Senhor, que eles aprendam, que eles cresçam, sejam edificados na sua fé, para que, ó Deus, tomando as decisões certas, o testemunho do Senhor seja dado para todos quantos estão à nossa volta. Eu abençoo o nosso telespectador. Peço, mais uma vez, a tua bênção sobre esta casa, a Rede Super. Peço a tua bênção também sobre a nossa pátria. Brasil, seja abençoado em nome de Jesus. Brasil, levanta e resplandece para o Senhor. Que a glória do Senhor venha sobre ti, ó Brasil. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.